Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no meu Bahia. No dia de hoje nós iremos falar sobre a situação do goleiro Everson envolvendo o Bahia, juntamente com o Atlético Mineiro. Saiu a informação de que o Bahia teria feito uma proposta ao jogador envolvendo salários milionários. Vou explicar até que ponto essa história procede, trazer as minhas apurações, colocar algumas informações em cima também do que foi divulgado pela Itatiaia e vamos trazer informações sobre a situação do goleiro Adriel. Ontem ele foi titular no jogo contra o Palmeiras, no lugar do Marcos Felipe. O técnico Rogério Ceni justificou na coletiva como se o Marcos estivesse vivendo uma pressão e que isso poderia, de uma certa forma, acabar atrapalhando a equipe, e por conta disso, o Adriel acabou sendo titular. Tem a situação do contrato dele junto ao Grêmio também. Vou tentar atualizar para vocês essa situação no decorrer do vídeo. Já conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E é muito importante que você, torcedor, se inscreva para ajudar o nosso conteúdo, a nossa comunidade, para a gente poder voltar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu vou sortear novamente uma camisa do Bahia aqui no canal. Então, se você quer ganhar uma camisa do Bahia, não se esquece de deixar o teu like, não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando rapidamente sobre a situação do goleiro Adriel. Acabei adiantando para vocês no início do vídeo, o Adriel acabou sendo titular, né, no lugar do Marcos Felipe, por conta da pressão que o goleiro titular do Bahia durante quase toda a temporada vem vivendo e sofrendo por conta das más atuações e das falhas. O Adriel não fez um mau jogo, na minha opinião, mas é muito difícil a gente falar sobre isso porque ele praticamente não foi exigido. Ainda bem, mostra o quanto o sistema defensivo do Bahia conseguiu na partida de ontem, nesse sentido, não sofrer tanto e ser um pouco sólido. O Bahia não ofereceu, assim, não é que o Bahia não ofereceu, não. O Bahia não ofereceu nenhuma grande chance ao time do Palmeiras. O Bahia conseguiu ser sólido durante boa parte da partida. O problema foi muito maior no jogo de ontem, mas não quero me aprofundar nisso não. Sobre a situação do goleiro Adriel, como eu falei para vocês, tem contrato até o final deste ano, contrato de empréstimo junto ao Grêmio. Já apurei por diversas vezes envolvendo outras situações, como no caso do Soteldo, que o Grêmio, que é dono do passe do Adriel, deseja envolver ele em outras negociações. O Adriel provavelmente não deve ficar no Grêmio para 2025, ele provavelmente deve ter um novo destino, ou, caso não permaneça no Bahia, o Grêmio também estaria disposto a envolvê-lo em qualquer outra negociação que envolva a equipe gaúcha para a próxima temporada. Ainda não está definido, ainda não é uma coisa certa, mas o Bahia entende que, nesse momento, não vai pagar o valor total ao time do Grêmio, vão tentar conversar para chegar num denominador comum, caso entenda que ele possa ficar para a próxima temporada, mas a situação do Adriel ainda segue de forma delicada. A tendência é de saída do clube, a tendência não é de permanência, mas existe essa possibilidade, mesmo de que remota, de que ele permaneça para 2025 sim, como eu trouxe aqui no canal. O empresário do jogador já foi procurado pelo Bahia para esperar uma decisão final, e como eu falei para vocês, já apurei junto ao Grêmio em diversas outras situações, né, envolvendo setoristas, amigos que tenho lá no Rio Grande do Sul. Todos eles me falam sobre essa situação, né, sobre a vontade do Grêmio, entre aspas, de utilizar ele como uma moeda de troca, utilizar ele para envolver em alguma negociação, coisa do tipo. E isso pode acontecer sim, visando a temporada que vem, envolvendo não só o caso do Soteldo, como de outro atleta também. Vamos falar agora sobre o caso do goleiro Everson do Atlético Mineiro, informação que surgiu hoje pela Itatiaia, de que o Bahia teria oferecido um contrato, né, com salário, vencimentos totais, juntando os 3 anos, com mais de 30 milhões de reais, algo próximo a 35, 36 milhões de reais. O salário do Everson mensalmente aqui no Bahia iria superar ou iria chegar na casa do R$ 1 milhão, um salário bem generoso, muito, vamos dizer assim, condizente ao que o tamanho do Everton tem hoje dentro do futebol brasileiro e também dentro do Atlético Mineiro para conseguir tirar ele de lá. Óbvio que fui apurar, óbvio que fui atrás de informações para trazer aqui no canal sempre de uma forma mais relevante, trazendo conteúdos diferentes e tentando trazer mais informações também, além do que é divulgado pelas mídias e pelos jornais, no caso das notícia da vez da Itatiaia. Vamos lá, primeira coisa, o Everson tem conversas sim com o Atlético Mineiro para uma renovação com o clube de Minas Gerais. O Atlético Mineiro tem interesse nessa renovação, sabe do interesse do Bahia e vai tentar, junto ao empresário, ao jogador, momento salarial para que ele permaneça por lá para a próxima temporada. Lembrando que o Everson tem contrato até dezembro de 2025. O Bahia chega junto ao Atlético Mineiro, chega junto ao atleta, querendo a contratação do jogador. O Bahia tem muito interesse na contratação do Everton, já assim apresentou essa proposta salarial, como foi divulgado pela Itatiaia, mas o Bahia entende que vai ser uma negociação difícil pelo motivo de o Atlético Mineiro tem interesse em renovar com o jogador. E aí eu não falo somente sobre multa ou coisa do tipo, também tem a vontade do Everson, que tem uma sensação de gratidão muito grande pelo clube mineiro, onde ele viveu a sua maior fase na carreira até aqui, onde ele conquistou os principais títulos da sua carreira. Então não é qualquer relação, assim, não é uma relação de apenas interesse ou qualquer coisa do tipo. O Bahia sabe muito bem disso, mas vai utilizar dentro do que tem de
para oferecer, né, em termos de valores financeiros, de projeto esportivo, para tentar com a contratação do jogador e para tentar tirar ele da cidade do Galo. O Atlético Mineiro nega, óbvio, a informação, o interesse, o contato, a proposta salarial, sabe muito bem do interesse do Bahia, sabe muito bem do que chegou, mas vai tentar fazer um jogo de cintura grande para não deixar o jogador sair como já era esperado. E o Bahia, obviamente, conta com seu projeto esportivo, conta com seu poder de convencimento para tentar tirar o jogador de lá em 2025. Caso o Bahia, de fato, consiga o ok do Everson em termos do contrato e tudo mais dentro dessa proposta, aí sim as negociações partem junto para o Atlético Mineiro e o Bahia, a ideia do clube é pagar a multa rescisória do jogador para levá-lo para a próxima temporada. O Bahia sabe que dificilmente vai conseguir chegar a um acordo com o Atlético Mineiro com valor menor, lembrando que ele já tem 34 anos, mas isso para mim não é um problema tão grande. O Everson, para mim, é um dos principais goleiros até aqui do futebol brasileiro. Ele vem fazendo grandes partidas nessa temporada, principalmente nessa reta final de 2024. A final da Copa do Brasil, por exemplo, ele tomou tudo, foi para mim um dos melhores nomes, ou se não o melhor nome do segundo jogo na final. No qual o Flamengo acabou se sagrando campeão. O Everson, para mim, evitou uma goleada muito grande para 2025 e visando o Bahia. Eu acho que a gente precisa de um goleiro do porte do Everson, um cara acostumado com decisões, acostumado a ganhar títulos, um cara que está sempre vivendo essa pressão, né, de grandes competições, porque o Bahia, eu falei, gravei um vídeo agora há pouco falando sobre a falta de malícia e malandragem do futebol do Bahia, e isso para mim passa também pelos atletas que estão em campo e pela inexperiência de muitos, ou pela acomodação, enfim, não sei explicar, mas a chegada do Everson, do perfil, na verdade, do Everson é importante para ajudar a sanar com esse problema. Tem o Everton Ribeiro, tem outros grandes atletas que também, junto com o Everson, se encaixam nesse perfil aqui já dentro do Bahia, mas a gente precisa cada vez mais contar com esse tipo de jogador. Então a procura do Bahia para um goleiro como o Everson, um goleiro de respeito, é mais ou menos nesse sentido também. É algo que eu consegui apurar, não a informação de fato concreta, porque você não consegue chegar a essa conversa, a esse veredito. Mas conversando com pessoas, eu acredito muito que essa contratação seja mais ou menos nesse sentido. O Bahia sabe que precisa de jogadores, entre aspas, cascudos, não é somente contratar jovens jogadores, não é somente contratar atletas promissores ou qualquer coisa do tipo, porque isso não ajuda a dar maturidade para o time. A chegada do Everson é justamente para aumentar a qualidade do time nesse sentido, nesse aspecto mental principalmente, que foi um dos problemas do Bahia em 2023 e um dos problemas do Bahia também em 2024. A gente fala muito sobre a maturidade do time, a gente fala muito sobre a falta de concentração muitas das vezes, a falta de malícia, enfim, todos os outros problemas que dentro do futebol brasileiro, principalmente, a gente sabe que esses mínimos detalhes vão fazendo a diferença nos jogos e acabam sempre atrapalhando o time na busca por pontos que poderiam nos dar hoje uma situação muito mais tranquila no Campeonato Brasileiro. Tá bom, meu povo? É mais ou menos sobre isso no vídeo de hoje, não quero ficar me estendendo muito, não quero ficar trazendo coisas que eu já falei anteriormente sobre essa situação do Everson, já trouxe alguns pontos interessantes aqui para vocês. A situação está realmente muito complicada no Campeonato Brasileiro, domingo já tem jogo novamente contra a equipe do Atlético Paranaense, os atletas já se reapresentaram lá no CT, e eu confesso para vocês que o desânimo bateu grande, assim, eu não sou muito de esconder isso, sabe? Eu poderia muito bem evitar de falar isso aqui no canal. O desânimo que eu me refiro é sobre a temporada em si. Eu acho que era tudo para ser uma reta final de temporada tranquila, boa, com o time voltando a uma competição internacional depois de 35 anos, uma competição internacional como a Libertadores, e se transformou nessa crueldade com o torcedor, para ser bem sincero. Mas enfim, vamos tentar encontrar forças novamente de onde a gente não tem, pelo amor ao clube, ao emblema, como eu falei no pré-jogo contra o Palmeiras, e vamos seguir, que não tem muita coisa para fazer, ou não tem muita coisa para esperar. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei. Não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.